Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na Rua João Schwetz, número 181, bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Pois quem é apenas um pouco observador sobre as coisas à sua volta, vai perceber que as religiões foram criadas lá nos primórdios para retirar as pessoas da materialidade, para transportá-las para a espiritualidade. Mas, na atualidade, percebe-se facilmente que algumas religiões, através dos seus líderes, dão muito mais valor ao aspecto material do que o espiritual, quando que, na verdade, estamos aqui para aprimorar o espiritual. Várias crenças religiosas têm sido imensamente nocivas ao desenvolvimento dos seus próprios seguidores, pois usam a culpa e o medo para atemorizar as pessoas, ao invés de libertá-las de tantas falsas verdades criadas pelas religiões ao longo dos séculos. Com o passar do tempo, pessoas não inteligentes, mas muito espertas, aliás, que são duas coisas completamente diferentes, eu diria até que também pessoas inescrupulosas, essas pessoas descobriram que explorar a boa-fé das pessoas no campo religioso poderia se tornar uma boa maneira de ganhar dinheiro, aliás, muito dinheiro. E entre os artifícios usados por esses líderes, eles se utilizam de comportamentos manipuladores, baseados em crenças punitivas. E um dos conceitos mais divulgados perante os seus seguidores dessas religiões é o sentimento da culpa, onde incutem nas pessoas o pensamento de que a divina providência, Deus, em outras palavras, age perante o suposto culpado através do castigo e da vingança, impedindo-o de participar e desfrutar, das benesses que o céu pregado por eles oferece. A culpa é um sentimento frequentemente difundido por líderes religiosos mais ortodoxos e que interpretam a Bíblia ao pé da letra, de modo a produzir nos seus fiéis o temor, o medo, a fim de estabelecer uma dependência religiosa e determinar comportamentos e posturas de vida que acreditam ser nem tão corretas, mas convenientes às suas, entre aspas, nobres causas missionárias. Eu não sei se você concorda, mas sábios eles não são. Aliás, sábios necessariamente são aqueles que acumulam conhecimento, mas que usam esse conhecimento para a prática do bem. Portanto, sabedoria, que é completamente diferente de cultura, é o somatório
dos nossos conhecimentos obtidos nas mais variadas áreas do próprio conhecimento durante as diversas vidas do espírito, nas múltiplas idas e vindas às escolas planetárias dos tempos, e que significa dizer que a capacidade de autodomínio, equilíbrio emocional, paciência, prudência e tantas outras virtudes são patrimônios adquiridos e intransferíveis da alma humana, ou seja, são propriedades do espírito. Por isso, cada espírito que chega, cada espírito que nasce nesta escola de almas chamada planeta Terra, traz consigo, porém, ainda, como é que eu diria, ainda latente, ou seja, ainda dormitando, hibernando no seu íntimo, uma personalidade já formada, construída por ele mesmo nas muitas vidas já vividas e que o acompanhará, dirigindo-o, elevando-o a resultados bons e maus, de acordo com as suas escolhas. Ou seja, no início de cada vida, tudo o que foi vivido no passado, ao longo das encarnações, está, digamos assim, escondido no nosso subconsciente, na nossa memória espiritual. E é sobre essa base adquirida e que continua lá na nossa memória espiritual que continuamos a cada vivência construindo a nossa personalidade. Ao longo, porém, da trajetória como ser humano encarnado e envolvido pela materialidade do mundo, podemos, de acordo com as circunstâncias das experiências que se nos apresentam na vida presente, podemos gradativamente ir mudando, ir alterando essa personalidade. Apesar da criança ser um espírito de muitas vivências, possuindo, portanto, um cabedal incontável de experiências boas e ruins já vividas na carne, ao nascer em um novo corpo, para uma nova experiência e novos aprendizados, ela transmite uma aparência de fragilidade para que seja recebida com doçura pelos seus pais e familiares, porque muitas vezes pais e filhos são espíritos desafetos de jornadas passadas que estão ali agora se reencontrando para uma reconciliação e harmonização dentro de uma lei chamada Lei do Amor. É, porém, no período da adolescência e juventude que o espírito encarnado vai exteriorizando, vai revelando a sua verdadeira personalidade escondida no seu subconsciente. É através das lidas com as dificuldades e os problemas dos mais diferentes tipos, todos inerentes a este planeta escola, que ela vai demonstrar gradativamente a sua verdadeira natureza. Tudo vai depender do seu patrimônio pessoal, adquirido no decorrer das suas experiências e do seu aprendizado acumulado ao longo da sua trajetória de espírito imortal. Ou seja, ninguém nasce desprovido de conhecimento. Aparentemente, sim, mas na realidade, não. Porque tudo é uma continuação e que a cada nascimento o espírito vai enchendo, digamos assim, a sua bagagem espiritual com novos conhecimentos. No entanto, é muito importante dizer que a personalidade da criança vai aflorando com tendência para o bem ou para o mal, à medida que ela vai crescendo de acordo com a sua bagagem espiritual armazenada ao longo dos tempos nas suas muitas vivências.
Pois são esses momentos da infância para a adolescência que entra mais fortemente o papel dos pais, na medida em que o ser fica mais acessível às impressões que recebe das pessoas encarregadas da sua orientação e da sua educação e também daquelas pessoas que lhe querem bem, pois é na infância que os pais conseguem domar, digamos assim, esse domar entre aspas, os instintos inferiores detectados nos filhos, ensinando-os a substituir a atitudes menos boas por outras atitudes melhores. Essa é a missão principal dos pais aos espíritos que a espiritualidade superior lhes confiou. Porém, esses momentos nem sempre são flores e nem sempre esse objetivo é alcançado, pois que nem sempre também as lições são absorvidas pelos filhos, pois que o conteúdo da sua bagagem espiritual pode ser bom, como também pode ser nem tão bom. E se tiver mais conteúdo muito tóxico, as boas lições e os exemplos dados pelos pais poderão não ser absorvidos, pois o conteúdo pretérito lá do passado às vezes é muito forte na formação do caráter da pessoa. Mas como os pais e nem ninguém conhece o passado de alguém, mesmo do filho que chega, é exatamente nesse período da formação do ser em que ele está, como eu disse antes, mais malhável a novos ensinamentos, que os responsáveis pela educação do espírito encarnado, ainda em formação da sua personalidade, devem combater as más inclinações demonstradas às vezes desde muito cedo, a fim de não permitirem que se instale naquela mente as grandes mazelas da humanidade, que ele, assim como todos nós, viemos neste mundo minorar e, se possível, eliminar. Cada ser, ainda que irmãos, mesmo irmãos univitelinos, são diferentes entre si, ainda que criados nas mesmas condições, com as mesmas regras, com os mesmos conselhos e com os mesmos exemplos por parte dos pais. É que o passado se faz presente, influenciando sobremaneira a personalidade do ser em formação, independente de serem gêmeos univitelinos ou não. Exatamente por isso que os pais têm o dever, a obrigação de educar seus filhos com responsabilidade, amor e afeto, proporcionando a estes espíritos que estão vindo no papel de filhos a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, não somente cultural, mas principalmente desenvolvimento, crescimento espiritual. Afinal, a finalidade de uma encarnação é o aperfeiçoamento moral do ser, o aperfeiçoamento, moral do espírito. Nós estamos aqui neste mundo de dificuldades, a lazer ou gozando férias do mundo espiritual? Não. Nós estamos aqui a trabalho pelo nosso próprio melhoramento, pela nossa própria evolução, pois que o objetivo deste retorno, eu como Jader e você que está me assistindo com o nome que você recebeu dos seus pais, como uma nova chance que estamos recebendo da providência divina de vivenciarmos novas experiências e lapidarmos algumas ou muitas arestas que ainda nos atrapalham na vida presente e que vieram lá do passado. E é através dessas novas experiências, neste mundo cheio de gatilhos, digamos assim, que fazem aflorar em nós as nossas virtudes e os nossos defeitos, os nossos acertos e os nossos erros, é que, ainda que de forma bem homeopática,
aprendendo o que nos serve e o que não nos serve, e isso ainda que a gente nem perceba, a gente aprende desde criança. Já desde o período da juventude, que vamos revelando a nossa verdadeira personalidade, escondidinha, muitas vezes, de nós próprios. Se conseguirmos perceber o quanto antes as nossas tendências para o bem ou para o mal, teremos mais condições de corrigir o nosso rumo, caso percebamos que as nossas através do nosso direito de escolha, também conhecido como livre-arbítrio, está nos levando para um caminho menos feliz. Eu sei que todos nós erramos, pois que errar faz parte do aprendizado, afinal ainda somos espíritos aprendizes e permaneceremos nesse estágio de errar e acertar ainda por muitos séculos, através de muitas e muitas encarnações que virão. Mas o grande problema para a lentidão, eu diria, mastodôntica da nossa evolução enquanto espíritos, é que estamos como que hipnotizados pelos prazeres do mundo material em que vivemos, e o que nos faz dar mais valor às coisas materiais em detrimento dos valores das coisas do espírito. E com isso, atrasamos o nosso progresso espiritual, deixando de sentir as inspirações dos espíritos que nos querem bem e nos estimulam à tomada de boas decisões, de decisões acertadas, para, ao invés disso, darmos mais valor àqueles que nos inspiram ao erro. A propósito de acertar e errar, e já me encaminhando para o final, cabe aqui uma pergunta que deixo para você, caso queira refletir sobre ela, claro. E a pergunta é a seguinte: será que são os nossos erros que nos fazem sofrer encarnação após encarnação, ou será que é a forma equivocada como lidamos com os nossos erros que nos fazem, além de sofrer, evoluir a conta-gotas, homeopaticamente, ou seja, lenta e demoradamente? O que é que você acha? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.